Esse é exatamente o perigo que o ser humano moderno enfrenta. Ele pode acordar um dia e perceber que desperdiçou metade de sua vida. Carl Jung, prática da psicoterapia. As drogas psicotrópicas se tornaram uma das formas mais comuns de tratamento para transtornos de ansiedade e depressão. No entanto, essas substâncias não são muito eficazes na cura das pessoas e, muitas vezes, acabam se tornando apenas muletas para aqueles que sofrem de problemas psicológicos ao longo da vida. Felizmente, existem alternativas para tratar a ansiedade e a depressão. Neste vídeo, vamos recorrer a Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, para obter conselhos sem o uso de drogas sobre como encontrar uma cura para esses distúrbios psicológicos. A elite ainda está fortemente ligada à ideia de que os transtornos de ansiedade têm origem em alterações no cérebro. Infelizmente, muitos médicos comuns ainda juram por essa crença em detrimento de seus pacientes, que estão cada vez mais presentes em nossa época. Quase todos esses pacientes foram convencidos pelo dogma médico de que sua doença tem uma natureza puramente física. Carl Jung, a vida simbólica. Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não é resultado de um cérebro com defeito, mas sim de um estilo de vida problemático. Portanto, o primeiro passo em seu método de tratamento não era receitar medicamentos, mas fornecer insights psicológicos, insights sobre o que esperar da vida e o que é necessário para promover mudanças. Em relação ao primeiro aspecto, Jung observou que muitas pessoas acreditam que a vida deve ser fácil, com o sofrimento reduzido ao mínimo e as dificuldades evitadas. No entanto, ele era direto com seus pacientes ao afirmar que a vida não é fácil, e conforto e paz não são nosso estado natural. Como Jung escreveu: no fim das contas, é altamente improvável que exista uma terapia que nos livre de todas as dificuldades. O ser humano precisa enfrentar dificuldades, pois elas são necessárias para a saúde. O que nos preocupa aqui é apenas a quantidade excessiva delas. Carl Jung, a estrutura da psique e sua dinâmica. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada valioso vem facilmente nos coloca em uma base sólida da realidade, a partir da qual podemos buscar mudanças. Ao aceitarmos que a vida é desafiadora, também compreenderemos que somente através do desenvolvimento de um caráter forte teremos alguma chance de viver uma vida satisfatória. Por outro lado, se permanecermos presos na ilusão de que a vida deve ser fácil, teremos menos motivação para superar nossas fraquezas, pois estaremos falsamente esperando que a vida se torne mais fácil por si só. A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Carl Jung, o homem e seus símbolos. Outro aspecto do insight psicológico que Jung considerava crucial para seus pacientes é entender que nossos problemas existem no presente e que não podemos resolvê-los apenas cavando em nosso passado. Muitas pessoas acreditam que só poderão seguir em frente na vida quando descobrirem por que são do jeito que são. No entanto, Jung acreditava que um foco excessivo no passado era apenas uma maneira de evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito no presente. Ele escreveu: as pessoas devem saber que não apenas o neurótico, mas todos, naturalmente, preferem não buscar as causas de seus problemas em si mesmos, mas empurrá-las o mais longe possível no tempo e no espaço. Caso contrário, correriam o risco de ter que mudar para melhor. Comparado a esse risco odioso, parece infinitamente mais vantajoso colocar a culpa em outra pessoa, ou, se a culpa recair inegavelmente sobre si mesmas, pelo menos assumir que ela surgiu de alguma forma por conta própria na primeira infância. Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica. Com esses insights psicológicos, Jung passava para o primeiro passo prático em seu método de tratamento: ajudar seus pacientes a confrontarem o que ele chamava de sombra.
Como ele escreve: o primeiro requisito de qualquer método psicológico completo é a consciência enfrentar sua sombra. Carl Jung, Mysterium Coniunctionis. A sombra é o termo que Jung utilizava para descrever os elementos de nosso caráter que negamos e reprimimos para o inconsciente, devido à vergonha, insegurança ou censura. É aquela parte da nossa personalidade que queremos esconder dos outros e até de nós mesmos. Jung acreditava que confrontar a sombra era crucial para o processo de autotransformação, por várias razões. Primeiramente, ao negar as partes mais sombrias de nossa personalidade, não estamos fazendo nenhum favor a nós mesmos, pois perdemos o controle sobre como e quando essas características emergem. Por outro lado, ao reconhecermos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e minimizar os danos que ela causa em nossa vida. Jung explicou: qualquer coisa que seja consciente pode ser corrigida, mas qualquer coisa que caia no inconsciente está além do alcance da correção e, ao crescer imperturbavelmente, está sujeita à degeneração. Felizmente, a natureza faz com que os conteúdos inconscientes irrompam na consciência mais cedo ou mais tarde, criando o caos necessário. Carl Jung, Mysterium Coniunctionis. No entanto, a sombra não é composta apenas por fraquezas, pelo contrário, alguns elementos são pontos fortes que reprimimos em nossa juventude devido às impressões falsas de que essas características eram negativas. Alguns indivíduos reprimem a capacidade de expressar raiva ou de se defender. Outro benefício de nos tornarmos conscientes da sombra é que ganhamos acesso a traços de caráter que podem promover uma vida mais plena. Como Jung escreveu: a sombra é apenas uma parte inferior, primitiva, inadaptada e desajeitada, não é totalmente ruim. Ela contém até qualidades que, de certa forma, podem vitalizar e embelezar a existência humana, mas a convenção proíbe. Carl Jung, Psicologia e Religião. Uma maneira de tomar consciência da sombra é observar as fraquezas, falhas e inseguranças das pessoas próximas a nós. A maioria de nós reprime traços de caráter semelhantes e tendemos a projetar elementos de nossa própria sombra nos outros. Portanto, ao prestarmos atenção aos traços de caráter que nos incomodam em amigos e familiares, podemos obter um vislumbre de nossa própria sombra. Além de observar os outros, outra forma de trazer a sombra para a luz da consciência é refletir sobre os motivos por trás de nossas ações, especialmente aquelas das quais nos envergonhamos, e estar abertos à autocrítica quando for justificada. Pois, como observou Jung, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos. Com um pouco de autocrítica, podemos enxergar através da sombra. Carl Jung, Aion. Além de se tornar mais consciente da sombra, outro aspecto fundamental no método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um significado para suas vidas. Jung acreditava que, quando presos em uma profunda depressão ou dominados por um transtorno de ansiedade, precisamos descobrir um papel como atores no drama divino da vida. Carl Jung, A Vida Simbólica. Para entender o que isso significa, podemos recorrer a um encontro de Jung com o líder tribal Pueblo na primeira metade do século XX. Enquanto discutiam as tradições da tribo, o líder fez uma observação. Sim, somos uma pequena tribo, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, porque somos filhos do Pai, o Sol. Aquele que se põe lá, apontando para o Sol, esse é o nosso Pai. Devemos ajudá-lo todos os dias a surgir no horizonte e percorrer o céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos, fazemos por América, fazemos por todo o mundo. Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung percebeu que essa afirmação poderia parecer louca e antiquada para muitos no mundo moderno. No entanto, os membros dessa tribo não sofriam como nós.
Eles não eram afetados por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Eles não tomavam pílulas todos os dias e não eram consumidos por vícios. Em vez disso, essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais que se viam como desempenhando seu dever como atores no drama divino da vida, e suas vidas eram ricas em significado e propósito. Como Jung escreveu, essas pessoas não têm problemas. Elas têm sua vida cotidiana, sua vida simbólica. Levantam-se de manhã com o sentimento de sua grande e divina responsabilidade. São filhos do Sol, o Pai, e seu dever diário é ajudar o Pai a surgir além do horizonte, não apenas para si mesmos, mas para o mundo inteiro. Você deveria ver essas pessoas, elas têm uma dignidade natural. Carl Jung, a vida simbólica. Jung contrastou esse modo de vida com o de uma mulher ocidental que ele conheceu. Essa mulher, como ele observou, era uma viajante compulsiva, sempre correndo de um lugar para outro, sempre buscando, mas nunca encontrando o que realmente procurava. Jung descreveu: fiquei surpreso quando olhei em seus olhos, os olhos de um animal caçado, encurralado, buscando, sempre esperando por algo. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque ela não vive uma vida significativa. A dela é uma vida totalmente banal e grotesca, sem sentido algum. Se ela morrer hoje, nada terá acontecido, nada terá desaparecido, porque ela não era nada. Carl Jung, a vida simbólica. Essa busca compulsiva afeta muitas pessoas no mundo ocidental. Alguns correm de um destino para outro, alguns perseguem parceiros românticos, outros são compulsivamente obcecados por dinheiro, prestígio, fama ou reconhecimento nas redes sociais. Mas, independentemente da forma externa que isso assume, a motivação subjacente é a mesma. O buscador está tentando escapar da banalidade de sua existência. Eles estão tentando preencher o vazio que surge de viver uma vida sem sentido. No entanto, como Jung explicou, esse vazio não pode ser preenchido com coisas materiais, nem mesmo com experiências. O que preenche esse vazio é o conhecimento de que estamos vivendo de uma forma que faz diferença. Como ele escreveu sobre a mulher que conheceu. Mas se ela pudesse dizer, eu sou filha da lua. Todas as noites, devo ajudar a lua, minha mãe, a surgir no horizonte. Isso seria algo completamente diferente. Então ela viveria, então sua vida faria sentido, e faria sentido de forma contínua, para toda a humanidade. Isso traz paz, quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino. Isso é o único sentido da vida humana, todo o resto é banal e pode ser descartado. Uma carreira, ter filhos, tudo isso é maia em comparação com a única coisa que torna sua vida significativa. Carl Jung, a vida simbólica. Jung não estava sugerindo que todos nós adotássemos a mitologia Pueblo, mas sim que muitas pessoas sofrem porque suas vidas não têm sentido. Aqueles que desejam se livrar da ansiedade ou da depressão precisam descobrir esse sentido. Devemos encontrar uma maneira de justificar nossa existência, para que possamos acreditar, como os Pueblo, que nossas vidas têm significado. Para alguns, isso pode ser alcançado por meio da religião, para outros, contribuindo de maneira significativa para a promoção de valores como justiça, liberdade ou comunidade, enquanto outros podem encontrá-lo através de expressões criativas. No entanto, para nós, no Ocidente moderno, onde falta uma mitologia dominante, cabe a cada um de nós, e somente a nós, descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Aqueles que conseguem cumprir essa tarefa encontrarão uma vida plena e significativa à frente. Já aqueles que não o fizerem enfrentarão anos ou décadas de sofrimento inútil e busca compulsiva como destino.
Me preocupo apenas com o cumprimento do que está presente em cada indivíduo. Esse é todo o problema, que esse é o problema real dos verdadeiros Pueblo. Hoje eu faço tudo o que for necessário para que meu pai possa surgir no horizonte. Carl Jung, A Vida Simbólica.